Tudo bom, querida irmã? Onde você está? Que bom que você está acompanhando esse conjunto de informações. Parabéns à FAM, professora Janete e a sua equipe, por possibilitar este momento de formação para cada um de vocês. Nessa oportunidade, eu quero tratar do tema a respeito do estudo e o ensino da Bíblia. Tá bom? Isso é muito importante, porque onde você estiver, você deveria, como cristã, estudar a Bíblia e, em sua atuação diante da igreja, ensinar a Bíblia. É disso que vamos tratar. Eu vou dividir a minha aula em 2 momentos. Num primeiro momento, será um pouco mais assim teórico, e no segundo momento será um pouco mais prático, tá bom? Então eu peço para você um favor, tome um caderno, uma caneta ou um tablet, um computador, para você escrever, tomar nota de algumas coisas que podem ser muito úteis, ou de alguns insights que você possa ter ao longo desta aula, tá bom? Vamos começar com uma oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a respeito da Bíblia, de como aprender melhor e como ensinar melhor. Abençoe a mim e a pessoa que acompanha esta aula. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Em Josué capítulo 1, versículo 8, vai ser o nosso ponto de partida. Tem a sua Bíblia? Eu vou ler na Bíblia nova Almeida atualizada. Josué 1, 8. Olha o que diz aqui, ó. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Muito legal esse texto, né? Eu chamo a sua atenção para o que o texto está dizendo aqui, ó. Você notou? Medite nele dia e noite. A palavra meditar, que está sendo utilizada aqui, é do hebraico hagá. Às vezes nós temos a compreensão de que meditar significa uma coisa mais assim espiritualista, uma coisa mais mística. Mas não é esse o sentido de hagá, de meditar na Bíblia. Na Bíblia, meditar tem que ver com pensar com calma e com profundidade. Pensar com calma e com profundidade. Isso significa, querida irmã, que quando você vai estudar a Bíblia, você precisa dedicar tempo. Porque o tempo é um fator fundamental para ter profundidade de conhecimento. Já pense nisso. Você precisa dedicar um tempo razoável para poder compreender, para poder captar aquilo que a Bíblia diz nos seus diferentes versículos. A palavra meditar tem várias ramificações na sua compreensão. Uma delas é estudo. Quando você medita, você estuda a palavra de Deus. E quando se fala em estudar, significa que nós aplicamos todo o nosso intelecto para a compreensão da palavra de Deus. Imagine você preparando-se para um concurso. Você dedica toda a sua concentração, não é? Toda a sua cognição. Então, a meditação, o estudo da Bíblia, envolve um compromisso pleno, profundo para compreender o que está escrito. Mas o segundo ponto tem a ver com refletir. Não basta estudar, é necessário refletir. Reflexão significa ponderar, pensar cuidadosamente naquilo que está sendo lido. Um terceiro aspecto de meditar tem que ver com a imaginação. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você pode usar de maneira correta a sua imaginação. Então, você está lendo o Antigo Testamento, a descrição do povo caminhando pelo deserto. Se você usar a imaginação, você cria quadros mentais para compreender como é que foi essa caminhada do povo lá no meio do deserto. Um terceiro elemento que tem a ver com a meditação bíblica é a pronúncia, pronunciar. É balbuciar. Balbuciar é falar baixo. Tão baixo que quase só você entende. Um aspecto eficaz do estudo
o que ajuda a tornar o estudo mais eficaz é quando você pronuncia, quando você fala aquilo que você está estudando. E, finalmente, o meditar Hagá, aqui de Josué 8, tem a ver com o pensar. Você toma todo aquele conjunto que você acabou de se informar, de conhecer, e você reflete com calma e com profundidade. Bom, querida irmã, isso significa então que estudar a Bíblia tem a ver com meditar nela. Escuta só, eu não estou falando apenas de leitura da Bíblia, porque leitura é uma coisa. Estudo é algo muito mais profundo. Nem sempre quando lemos, estudamos. Mas sempre que estudamos, lemos. Deixa eu perguntar para você. Você tem lido a Bíblia apenas? Ou você tem estudado a Bíblia? Pense nisso com carinho. Bom, olha só. Aí você pensa, ok, meditar tem a ver com a imaginação, com pronúncia, tem a ver com estudo, tem a ver com pensar, tudo ok. Mas a pergunta-chave é, como fazer tudo isso? Essa pergunta é importante. Algum tempo atrás, eu estava lendo, eu sempre leio nas minhas meditações um livro de Ellen White, e eu encontrei uma citação de Ellen White no livro Educação, na página 189, que me parece extraordinária a citação e que tem tudo a ver com aquilo que estamos tratando nesta aula. E está aqui nas minhas notas, eu vou ler esse texto. Educação, página 189, diz assim, ó, tome o estudante da Bíblia um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para ele. E então se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Extraordinário, né? Esse pensamento de Ellen White, para mim, esboça 5 elementos fundamentais para o estudo da Bíblia e fundamentais para quando nós ensinamos a Bíblia para alguém. Esses 5 pontos têm a ver com a seleção primeiro ponto, a seleção de uma passagem curta. Esse é o primeiro ponto dessa citação de Ellen White. Ela está dizendo assim, você quer estudar a Bíblia com eficácia? Selecione um verso ou uma passagem curta. Sabe que fazer o ano bíblico, ler a Bíblia em um ano, é muito legal. Eu já fiz isso várias vezes. O problema do ano bíblico, problema entre aspas, porque não é problema ler a Bíblia, mas o desafio do ano bíblico é que você lê 3, 4 ou 5 capítulos por dia. O que significa isso? É muita informação. E se é muita informação, é difícil compreender toda essa informação em um espaço curto de tempo. Portanto, a primeira dica para o estudo proveitoso da Bíblia é selecione um verso ou passagem curta. Segundo aspecto, estou refletindo na citação que eu li agora há pouco. Segundo aspecto, concentre-se. O que significa isso? Você precisa prestar atenção. Você precisa focar. Nesse caso, tem que eliminar todos os fatores que podem distrair você de se concentrar. Por exemplo, você vai estudar a Bíblia? Desliga seu celular, desliga seu telefone e concentre-se, foque sua atenção no momento do estudo da palavra. O terceiro elemento que aparece nessa citação que eu mencionei de Ellen White é descubra a ideia contida no verso. O que significa isso? Você vai encontrar alguma coisa importante. Só que isso requer concentração, profundidade para você descobrir. Tem vezes que a verdade, o princípio está bem aparente, bem claro. E tem vezes que você precisa se esforçar um pouco mais para descobrir o princípio. Nesse sentido, é necessário concentração. O quarto ponto que Ellen White sugere é demore o pensamento no verso. O que significa isso? Você precisa, no seu estudo da Bíblia, dedicar tempo de qualidade e de quantidade. Imagina você, hoje eu tenho 2 minutos para estudar a Bíblia. Não dá. É pouquinho. Eu acho que para você começar a meditar na palavra, o tempo mínimo é de 15, 20 minutos para começar.
para você ler um texto e você escavar esse texto. E finalmente, o quinto ponto, Ellen White diz, assimile a ideia. Assimile. O que significa isso? Depois que você passou por todo o processo, essa ideia que está na Bíblia precisa tomar conta do seu coração, do seu entendimento, porque é só dessa forma que você terá compreendido o que Deus colocou para você naquela passagem bíblica, e só então você terá condições de ensinar de maneira adequada para alguém. Vamos relembrar os 5 pontos? Primeiro, selecione um verso ou passagem curta. 2, concentre-se. 3, descubra a ideia contida no verso. 4, demore o pensamento no verso. 5, assimile a ideia. Muito bom? Tudo ok aqui? Vamos agora dedicar um tempinho para passar ponto por ponto desses 5 pontos de uma maneira mais explicativa. Tá bom? Então, ponto número 1, selecione uma passagem curta. Aí você pergunta, como é que posso fazer isso? Bom, aqui vão algumas dicas. Você pode selecionar, por exemplo, ou estudar no dia o capítulo de Reavivados do dia. Conhece o Reavivados, não conhece? É um capítulo por dia, é um pouco tempo, e você pode dedicar então mais concentração, mais estudo para compreender esse capítulo que normalmente é curto e em poucos minutos você lê, e você então tem condições de dedicar alguns minutos a mais para um estudo mais aprofundado. Você pode selecionar, estudar a Bíblia pelos milagres, pelas parábolas, biografias, capítulos famosos, versos famosos. Você pode estudar a Bíblia por temas, você pode estudar a Bíblia por doutrinas, por sequência cronológica, você pode estudar a Bíblia por promessas. Tem tantas maneiras. Mas o princípio é: escolha uma porção pequena que lhe permita dedicar tempo e profundidade àquela pequena porção. Tá bom? Na ideia número 2 é: concentre-se. Olha só, cada pessoa tem seu ritmo, né? Algumas pessoas gostam de estudar de manhã, outras de tarde, outras de noite. Para mim, por exemplo, quando eu estudo a Bíblia, o que melhor funciona é fazer isso logo cedo. Então eu levanto cedo e a minha primeira atividade é dedicar um tempo considerável para o estudo, leitura e estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina e outros materiais. Então, no meu caso, de manhã cedo é o melhor momento. Sabe por quê? Porque de manhã cedo o corpo, a mente estão predispostos a se concentrar, a se refletir e a refletir. Porque se você faz isso à noite, você já viveu tanta coisa, a mente está cansada, o corpo está cansado e muito provavelmente você não tirará proveito de tudo que você poderia compreender. Outro aspecto importante da concentração é que seria bom que você tivesse um lugar específico ali na sua casa, na sua residência para meditar. Ou pode ser o seu escritório onde você chega cedo. Por que é importante ter um lugar específico? Porque isso cria hábito. Se você ficar mudando de lugar, é provável que você não crie o hábito, mas se você se acostuma a estudar em determinado lugar, então seu corpo vai entender que quando você se aproximar daquele lugar geográfico, é um momento especial do estudo da Palavra de Deus. Um outro aspecto da concentração, que eu já mencionei, mas eu quero repetir, você precisa silenciar os equipamentos eletrônicos. Não dá para você se concentrar atendendo a ligação, ouvindo música. Tem gente, não, pastor Adolfo, mas eu estou acostumada a estudar ouvindo música. Desculpa, não dá. Aí você tem duas concorrências, a voz de Deus e a voz do cantor. A minha sugestão é que você silencie a música, tire o fone dos ouvidos e concentre toda a sua inteligência, sua capacidade intelectual na compreensão da palavra de Deus. Outro ponto importante: ore a Deus para que Ele lhe conceda um coração que saiba meditar e uma mente que consiga se concentrar. Tem gente que não consegue se concentrar, é muito agitada, muito dinâmica. Só que o meditar na palavra de Deus
requer concentração. Se você não tem esse hábito, essa capacidade, que é uma sugestão minha, ore a Deus. Diga a Deus, eu quero estudar a Bíblia, eu quero meditar na palavra, mas eu sou muito agitada, não consigo me concentrar. Por favor, ajude-me a ter um coração e uma mente que saibam se concentrar. Eu tenho certeza que Deus vai responder essa sua oração. Outro ponto importante é que concentrar-se é mais do que estar atento. Concentrar-se é dedicar toda a nossa capacidade intelectual para a compreensão da palavra de Deus. Tudo bem? Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto dos 5 é descubra a ideia contida no verso. O que significa isto? Que para você se concentrar, para você descobrir a ideia contida no verso, você precisa ler com atenção. Esse é um aspecto. O outro aspecto que me ajuda muito é que eu tenho várias versões de Bíblias. Eu, por exemplo, gosto muito da versão Nova Almeida Atualizada. Mas eu também gosto da nova versão transformadora. Quando eu quero fazer um estudo mais devocional, eu gosto de ler a nova versão internacional. No meu tablet, eu tenho um aplicativo que se chama Logos, e nesse aplicativo, eu acho que também tem um aplicativo chamado Bíblia, um aplicativo que tem uma Bíblia vermelhinha, ou um vinho, assim, um cor mais escura. Você pode dividir a tela em duas partes, e você põe a Bíblia de uma versão e do lado outra Bíblia de outra versão. Eu, por exemplo, coloco no meu tablet a Nova Almeida Atualizada de um lado e a nova versão internacional do outro lado. Eu vou comparando. Essa comparação que você faz das versões permite que você entenda melhor o que está sendo dito no texto. Outra coisa importante, para ouvir a voz de Deus, leia apenas a Bíblia. O que significa isso? Antes de ler um comentário, antes de ouvir o vídeo do Reavivados por Sua Palavra, antes de ouvir o fulano de estar explicando, você precisa ouvir a voz de Deus. Você. Porque se você escuta primeiro o comentário que alguém fez do capítulo do dia, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do comentarista, a voz do teólogo. Acontece que, como a gente leu naquele parágrafo de Ellen White, do livro Educação, página 189, Deus pôs alguma ideia para você ali. Deus pôs. Ele quer que você descubra essa ideia. Tá bom? Outro aspecto importante do tópico 3 é que, para facilitar o processo da compreensão da Bíblia, utilize caneta e papel. Então, minha irmã querida, escreva. Eu gosto de escrever. Eu gosto demais de escrever. Todo dia eu tenho que escrever alguma coisa. Então eu leio o capítulo do dia e eu reajo. Eu escrevo. No meu caso, eu gosto de escrever no tablet ou no próprio celular. Depois da leitura eu escrevo. Sabe por quê? Porque escrever ajuda a você organizar o pensamento. Isso é muito bom. E finalmente outro ponto importante, observe cuidadosamente quando você lê. Preste atenção às palavras, às frases, às imagens, às estruturas, às repetições, os objetos, as pessoas. Tudo isso ajuda no momento de você compreender corretamente o texto. Você precisa se perguntar: o que está lá? O que aparecem tantos objetos? Olha só, quantas pessoas aparecem nesta narrativa, nesse texto. Aí você vê conexão entre as pessoas, conexão entre os objetos, a estrutura literária como o texto foi escrito. Tá bom? Quarto aspecto daqueles 5 lá do texto de Ellen White. Demore o seu pensamento no verso. O que significa isso? Depois de haver pensado em todos os detalhes, reflita. Do tipo, feche a Bíblia e diga assim: Deus, que legal tudo isso que eu li. Aí você começa a pensar: olha só, Senhor, o Senhor falou isto. O profeta escreveu aquilo. Aí você começa a refletir, a comparar, a avaliar, e tudo isso torna a sua compreensão muito mais
profunda. Um outro aspecto é o seguinte: leia mais de uma vez o texto. Leia a segunda vez. Pense na necessidade desse texto, na profundidade desse texto, na utilidade desse texto, na aplicabilidade desse texto. E, finalmente, nesse quarto ponto, concentre-se o pensamento em alguma descoberta que você fez. Pode ser que naquele momento você descobriu algo importante e avalie. Pense com profundidade na descoberta que você fez. E, finalmente, o quinto passo, assimile a ideia. Querida irmã, é o seguinte, em diálogo com Deus, agradeça a Ele por Ele revelar a vontade dEle para você no texto que você acabou de ler e na verdade que você acabou de descobrir. Converse com Deus, diga-lhe quanto é importante aquilo que você descobriu e como essa verdade é importante para você, e peça-lhe o seguinte: Deus, eu queria viver essa verdade. Eu queria que essa verdade agora passasse a fazer parte do meu coração, do meu intelecto. Além disso, ao longo do dia, relembre o que você escreveu. E se você tem uma agendinha, uma agenda pequena no seu próprio celular, as notas que você tomou, lembre e releia. E quando você for dormir, dê uma olhada mais uma olhada rápida nas suas anotações, lembrando aquilo que Deus lhe ensinou e que você relembrou ao longo do dia. Que tal? Bem prático, né? Bom, nessa primeira aula, eu gastei tempinho explicando esses 5 pontos que nos levam a um estudo mais profundo da Palavra de Deus, que é importante para aprender a ensinar a Palavra de Deus. Na aula a seguir, na aula número 2, eu quero aplicar tudo isso e compartilhar com vocês alguns modelos de estudo que vão ajudar a colocar em prática esses 5 passos. Eu vejo você daqui a pouco. Um abraço.